Olá, eu sou o Wendel Castellano e a aula de hoje é sobre os 7 passos que a gente deve analisar antes de iniciarmos a grande virada na nossa vida. Olá, meus amigos, essa é a aula 1 sobre a virada na sua vida. A gente vai conversar aqui sobre por onde eu começo essa virada. E a gente vai conhecer 7 pontos essenciais para que você comece a virada na sua vida neste exato momento. Tá, por onde eu começo a virada na minha vida? Todo ser humano almeja a felicidade. E o fato é que estagnação não combina com isso. Ninguém é feliz sem buscar crescimento, evolução e uma vida que gere satisfação. E isso dá trabalho. Claro que dá. Além de se dedicar com determinação, é preciso que haja uma postura mental positiva, capaz de motivar ações para que a guinada realmente aconteça. Se você tem se sentido insatisfeito, dá uma olhadinha nas observações que eu vou fazer agora. Primeira coisa, busque conhecimento. A partir do momento que você amplia seus conhecimentos, e sobre qualquer coisa, desde que ela seja positiva, você começa a perceber como que esses conhecimentos podem agregar valor na tua vida. Mas como assim, Wendel? Aonde eu busco esses conhecimentos? Aonde esses conhecimentos estão? Hoje é muito fácil. Esses conhecimentos hoje estão em bons canais do Instagram, em bons canais do YouTube, em livros digitais. Tem vários sites que fornecem livros digitais, enfim. E em livros físicos também. O problema é que a gente perde muito tempo com conteúdo que não nos acrescenta absolutamente nada, embora nos divirta em alguns momentos. E não há nenhum pecado em buscar esse tipo de conteúdo, para aqueles momentos de relaxamento. A grande questão é que conteúdo eu busco para o meu crescimento individual. Assuntos que você tem familiaridade, ligados a aspectos comportamentais, psicológicos, motivação, ligados à espiritualidade. Se você estuda para concurso, obviamente, temas que caem na sua prova. Se você estuda para o exame da ordem da OAB, se você faz o vestibular, enfim. Esses conhecimentos são extremamente necessários que você acumule, você começa a ter conteúdo, você começa a conseguir conversar melhor com as pessoas a partir do momento que você absorve esses conhecimentos. E, naturalmente, você vai acabar atraindo para si pessoas que buscam ou que já dominem esse mesmo tipo de conhecimento. Viaje em temas em que você tem alguma afinidade, em que você se sinta à vontade com esses temas. Não precisa ser nada muito longo ou muito caro. O importante é buscar conhecimento. O importante é que esse conhecimento que você busca aprimore as suas habilidades e aprimore a sua criatividade. Se você estuda para concursos, comece. O importante é começar. Mas eu começo por onde, meu Deus? Começa coletando questões de provas passadas. Começa juntando materiais, começa pesquisando no YouTube aulas gratuitas e copiando os endereços do YouTube no Word, para que você tenha uma lista ali, uma sequência a ser seguida. O importante é começar. Com o tempo é que você vai descobrir qual é a sequência correta de absorção de conhecimento, qual é o tipo de conhecimento que realmente é necessário para você. Isso só vem com o tempo. Se você não começar, nada acontece. 2. Crie um ambiente inspirador. O ambiente em que a gente fica a maior parte do tempo, ele tem que ser um ambiente acolhedor, confortável. Ele tem que ser um ambiente que proporcione para a gente prazer em estar ali. Claro que muitas vezes, talvez você more numa casa que não é uma casa legal, de acordo com a condição financeira sua e da sua família. É muita gente, você não tem um espaço adequado para estudar, por exemplo, ou para assistir esses vídeos, ou para buscar conhecimento para o teu crescimento pessoal. A grande questão é que você precisa, dentro das suas condições, transformar esse ambiente no mais acolhedor possível. Por exemplo, eu tenho alunos que não têm sequer uma mesa para estudo, para apoiar ali um notebook, um computador, ou até mesmo um simples caderno. Só que existem mesas dobráveis, pequenininhas, que não passam de 80 centímetros de largura, em que você pode adquirir aí em torno de R$100, R$120, dividido em várias vezes no cartão, aonde você pelo menos vai ter um ambiente ali, uma mesa que é sua. Aquilo é seu, é o seu espaço.
E isso é extremamente importante. Mas eu não estou falando apenas do ambiente de estudo, é o ambiente em que você vive de forma geral. É um ambiente acolhedor? É um ambiente que você se sente à vontade? Por exemplo, muitas pessoas gostam de sair para balada, enfim, e vão para lugares que não são legais, para lugares que não atraem uma boa vibração, ou que muitas vezes a pessoa está ali, mas ela não se sente confortável, e ela muitas vezes não sabe nem explicar o porquê. É importante para você que quer dar uma virada na sua vida, começar a frequentar ambientes em que você realmente se sinta bem. E que você busque frequentar ambientes que tenham pessoas que estão no mesmo nível que o seu, de procura, de busca, muitas vezes até mesmo no mesmo nível financeiro, no mesmo nível intelectual, ou maior, nunca menor. Porque a partir do momento que a gente convive com pessoas menores, nesses sentidos, a gente não vai absorver conhecimento delas. E não ache que isso é arrogante. Sabe assim, eu tenho que conviver então com pessoas igual a mim, no mesmo nível ou superior. Então isso é uma arrogância, que eu vou deixar de conviver com as pessoas de nível inferior e eu não sou melhor do que ninguém. Não é arrogância. Você quer dar uma virada na tua vida? Então, de verdade, você tem que começar a selecionar as pessoas com quem você convive. Muitos dizem que nós somos uma média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, e isso é verdade. A gente absorve as qualidades, mas absorve também os defeitos. E se essas 5 pessoas com quem eu mais convivo não buscam o mesmo tipo de conhecimento, não buscam o mesmo tipo de crescimento, provavelmente eu terei problemas em dar essa virada na vida. A gente precisa buscar conviver com pessoas que tenham os mesmos objetivos. E isso tem tudo a ver com o ambiente que nos cerca. Obviamente, o espaço que você frequenta ele tem que ser um ambiente acolhedor. Ele tem que ser um ambiente que vai estar organizado a maior parte do tempo, alguma organização. Você precisa se sentir bem aonde você trabalha e aonde você mora. Quando eu, por exemplo, lido com questões ligadas a controle emocional com os meus clientes, eu sempre sugiro que observem como se sentem nos lugares que passam a maior parte dos seus dias. Ou seja, onde vivem, onde trabalham. Isso é mais importante do que você imagina. Como é o seu local de trabalho? Como é o seu ambiente de estudos? Como é o seu quarto? O local onde você dorme é extremamente importante que ele seja acolhedor. Eu vou dar um exemplo particular meu. Por alguma razão, há alguns anos, eu decidi pintar uma das paredes do meu quarto, que é todo branco, de vermelho. Eu achei que era uma cor legal, que era uma cor assim que aquecesse o ambiente. Só que é uma cor que perturba o sono, por exemplo. É uma cor que acelera a sua adrenalina, acelera outros hormônios, acelera seu metabolismo. E aí eu pude perceber que quando eu pintei essa parede de vermelho para o branco novamente, o meu sono se tornou melhor. Eu não acreditava muito nessa influência, mas ela existe e é cientificamente comprovada. Como é o ambiente que você dorme? Ele é acolhedor? Você tem um sono confortável? Pelo menos um sono dos deuses ali enquanto você dorme? Naquele ambiente? É extremamente importante que todos os ambientes que estejam no seu controle sejam realmente propícios para quem quer dar uma virada na sua vida. Terceiro item, desenvolva suas habilidades. É impossível que você não tenha alguma habilidade em alguma coisa. Seja na pintura, seja em escrever, seja em cantar, seja em artesanato, seja em artes marciais, seja no convívio com as pessoas, no conselho que você dá às pessoas. Alguma habilidade você deve possuir. E é importante que você desenvolva essas habilidades, porque normalmente essas habilidades nos dão prazer. E se são habilidades prazerosas, você vai ter que criar uma disciplina para executá-las. E aí, obviamente, você puxa essa disciplina para aqueles resultados que você precisa conquistar para dar a grande virada na tua vida. É extremamente importante que você desenvolva essas habilidades. É preciso, inicialmente, reconhecer as suas próprias qualidades e as suas próprias características, ou seja, distinguir as tarefas em que você realmente é hábil. Então, foque em seus pontos fortes. Busque alimentar seus dons e talentos, porque certamente você possui, pois eles já são sementes florescidas em você. A gente tem que aproveitar os nossos talentos, a gente tem que aproveitar as nossas habilidades e isso tem que fluir com naturalidade. Esses são grandes trunfos para o nosso crescimento e para a nossa realização. Quarto passo, supere seus medos. A coisa que eu mais escuto dos meus mentorandos, a quem eu guio, é sobre o medo de executar, o medo de fracassar, o medo da falta de reconhecimento, o medo da crítica, o medo de fazer, o medo de realizar,
o medo de não saber como fazer. Meu Deus, ninguém nasceu sabendo. A partir do momento que você entende que todas as pessoas, sem exceção, da mais fracassada hoje no mundo, até a que tem mais sucesso no planeta, tem medos. E o medo é natural. Esse medo, ele tem que ser um fator impulsionador para a sua vida. A partir do momento que a gente tem medo, significa que a gente avalia melhor as circunstâncias, os ambientes, as relações, as pessoas. A partir do momento que a gente tem medo do novo, a gente começa a pensar melhor sobre esse novo. Ele é importante, mas esse medo ele não pode te paralisar. Esse medo não pode fazer com que você simplesmente fique estagnado ou estagnada, não acreditando que você consegue executar. Ninguém, absolutamente ninguém no planeta, nem das pessoas que já morreram e nem das que ainda nascerão, são incapazes de realizar algo. Os grandes feitos foram feitos por pessoas iguais a você, que têm um corpo igual a você, 2 braços, 2 pernas para quem os tem, 2 olhos, 2 ouvidos, para quem tem uma alma, uma consciência, para quem tem vontade. Eu acho que a gente não pode deixar de lembrar, por exemplo, do grande exemplo de um grande físico famoso que vivia paralisado numa cadeira de rodas. Ele mal mexia os olhos. Stephen Hawking, todo mundo conhece. E alguém que desenvolveu teorias maravilhosas acerca do universo, acerca do planeta, acerca da física propriamente dita. Ele não parou de produzir um momento sequer. Quando ele não conseguia mais falar, ele dava palestras por meio de um equipamento onde, por leves movimentos de 1 ou 2 dedos, ele conseguia transformar aquilo em voz para as pessoas que assistiam às suas palestras. Ainda nessa condição, ele passou por 2 casamentos, teve vários filhos. Entende o que eu estou dizendo? Será que ele não tinha medo? Em vários momentos. Existe um filme sobre a história da vida dele na Netflix, eu recomendo o filme. Eu esqueci o nome do filme no momento, mas eu recomendo. É muito interessante perceber todo o medo que ele sentiu no início da sua doença, os vários momentos em que ele tomou a decisão de não seguir em frente, de se entregar, até que num belo momento cai a ficha e ele dá a grande virada na vida dele. E se torna, sem dúvida alguma, no mesmo nível de Albert Einstein, um dos grandes físicos que já passaram pelo planeta Terra. Entendem que o medo não te leva a nada? Todos sentimos medo. Ninguém é totalmente seguro em tudo. A diferença está na forma como a gente lida com isso. Para operar uma mudança significativa na sua vida, é essencial desenvolver a autoconfiança para superar os medos e avançar rumo aos seus objetivos. Reconheça que os seus medos refletem as áreas que você precisa crescer e se dedique a isso. Você tem medo de quê? Você tem fome de quê? Como diria a música do Titãs. 5º passo: saia da zona de conforto. É muito cômodo a gente se acostumar com aquilo que nos conforta. É muito cômodo para quem mora com os pais e os pais o servem se acostumar a não arrumar mais a cama, a não lavar mais a própria roupa, a sequer fazer a própria comida. Para pensar uma coisa: se você não arruma a sua própria cama assim que você acorda, se você não tem 2 ou 3 minutos para arrumar a sua cama, para quando você chegar de volta em casa, ter ali uma cama confortável, ter um cantinho aconchegante já pronto te esperando por merecimento, você não dá conta de nada na tua vida. Aí você vai falar: ué, Wendel, eu não arrumo minha cama, significa que eu vou ter fracasso? Sim, significa. Se você não dá conta de arrumar sua própria cama, você não dá conta de merda nenhuma na tua vida. Desculpa falar isso. Porque a partir do momento que você não toma sequer esse cuidado, ou que você responsabiliza uma outra pessoa para isso, sinceramente, você quer que todas as pessoas façam tudo por você? Tragam tudo pronto nas suas mãos? Uai, Wendel, então um dos passos para o sucesso, para eu dar a virada de chave na minha vida, é arrumar minha própria cama? Sim. Eu considero que sim, e não só eu. Vários outros palestrantes, pensadores, filósofos dizem a mesma coisa. E isso é uma grande realidade. Eu vou ser honesto, eu não arrumava minha própria cama em vários momentos da minha vida. Tinha quem arrumasse. E ainda assim eu trabalhava, eu ia atrás dos meus resultados. Mas por que eu dei tanto murro em ponta de faca até descobrir de verdade qual é o meu caminho? Um dos fatores é porque eu não arrumava minha própria cama. Acreditem. Acreditem. Isso é verdadeiro. A partir do momento que você cria esse hábito, essa responsabilidade, você traz isso para toda a sua vida.
A partir do momento que você arruma a sua própria cama, por exemplo, você começa a enxergar e a observar que tudo na sua vida precisa ser arrumado com as suas próprias mãos. E aí você começa, de verdade, a dar uma grande virada na sua vida, com atos simples, entende? Porque parece que a grande virada na vida é algo complexo, é algo difícil, não é. São com pequenas atitudes que você vai conseguir de verdade realizar isso. Observe o sentido dessa frase, atribuída ao Albert Einstein. Ele diz o seguinte, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E é verdade, gente, isso é insano. Fazer sempre a mesma coisa e esperar que a coisa mude. Se o que você deseja é mesmo uma guinada, uma virada na sua vida, ouse mudar. Analise alternativas, se arrisque. Crescer é consequência de trabalho árduo e muita persistência. O que é confortável não nos ajuda a crescer e, portanto, não causa satisfação. Não se permita estagnar. Uma frase que eu digo muito é: o que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. O que te trouxe até aqui, tudo que você fez, pode ter sido bom, você pode ter crescido, mas isso não é suficiente para você ir para um nível acima. Você precisa fazer algo a mais, você precisa dar mais, você precisa se doar mais. Se você não fizer mais coisas, se você não se dedicar mais, se você não mudar, se você não sair da sua zona de conforto, tu vai ficar parado onde você está hoje. Que pode ser um lugar legal, mas não é o lugar que você merece muito mais na sua vida. Sexto passo, crie desafios. Se desafie o tempo todo. Pode observar que uma criança se desafia quase que todo o tempo. Uma criança, por exemplo, põe na cabeça que vai subir numa árvore, ela não consegue, ela insiste até ela conseguir subir. E quando ela sobe com facilidade, ela quer subir numa árvore maior. Ela quer, mais desafios. Tá, não vamos nem para o ser humano, vamos para os animais. Os animais se desafiam o tempo inteiro. Principalmente os grandes exemplos que a gente conhece no reino animal, como leões, como tigres, como elefantes, macacos. Eles se desafiam o tempo inteiro. E por quantas vezes um certo animal não tenta ali pegar um fruto numa árvore, não consegue, mas ele insiste, até conseguir. Por que os animais têm esse dom e nós, seres humanos, que somos seres pensantes, que somos, teoricamente, muito mais evoluídos do que eles, desistimos? Claro que essas crenças limitantes, elas estão muito ligadas à forma como a gente se enxerga no mundo, estão ligadas também à nossa criação, à formação dos nossos valores. Só que tudo isso é desculpa. Quando a gente usa essas desculpas como elemento para não vencermos essas crenças limitantes, a gente fica estagnado. Claro que em vários momentos essas crenças limitantes são tão profundas que requerem que a gente busque profissionais para nos ajudar, não apenas guias, coaches, mentores, mas sim profissionais da área clínica, fazer uma terapia, fazer exames psicológicos, ser acompanhado por um psicólogo, por um psiquiatra. Óbvio que sim. Só que em vários momentos, e eu digo que na maioria dos momentos, somos nós mesmos que deixamos essas crenças limitantes nos vencerem. Elimine o medo da sua vida. Medo de errar? É muito pior ter medo de não atingir, o medo de não realizar. Se o medo de errar existe, você vai estar tentando até se aperfeiçoar. Crie os desafios. Quando a gente se sente desafiado, a gente aumenta a nossa motivação e focamos em nossos objetivos com maior intensidade. Importante lembrar que os desafios são tarefas que exigem que o nosso esforço, com empenho e dedicação, são possíveis de serem realizados. A melhor maneira de aprender e se aprimorar é agindo, não existe outra. Não espere que as coisas simplesmente aconteçam. Se desafia, faz acontecer. Quantas questões de concurso você faz por dia se estuda para concurso? Quantos livros você leu recentemente para o seu próprio crescimento? Quantos vídeos você assistiu que contribuíssem com o seu crescimento pessoal? Quantas informações você já buscou? Quais os desafios você já criou e venceu? E quantos desafios você criou e ainda não conseguiu? Já anotou quais foram as suas dificuldades na realização desses desafios? No que você errou? No que te foi difícil para buscar o aperfeiçoamento? A grande maioria não faz isso. Sétimo item, se inspire em quem você acredita. Existem várias histórias que a gente pode se inspirar. Várias pessoas, conhecidas ou não, que podem, com a sua história, contribuir
para que a gente passe a enxergar novas realidades. Eu posso citar vários exemplos de gente conhecida e gente famosa que teve grandes dificuldades nas suas missões, mas que conseguiram vencer desafios. Isso é muito nítido, principalmente no esporte. Eu já citei o Stephen Hawking na física, eu posso citar vários esportistas, eu posso dar o meu próprio exemplo de superar desafios, de viver tudo que eu já tive a oportunidade de viver e estar aqui hoje trabalhando com desenvolvimento pessoal e tentando te ajudar com tudo aquilo que eu busquei para a minha vida e que tive acesso, para que você tenha esse caminho encurtado, para que você não precise passar pelas mesmas dores que eu mesmo passei. A grande questão é que muitas vezes a gente falha em quem a gente se espelha. Muitas vezes a gente se espelha nos nossos pais, o que é natural. Mas a gente precisa ter maturidade para observar se a história de vida dos nossos pais nos servem como exemplo hoje. E não há pecado nenhum em assumir que os nossos pais não são nossos heróis. Isso não vai diminuir o amor que sentimos por eles, o respeito que sentimos por eles. Em vários momentos a gente pode perceber isso. Eu coloco meus pais como meus heróis, em alguns aspectos, em algumas partes da vida. Não é em todos os aspectos que eu os uso como exemplos, porque eles tiveram falhas, como nós temos, como os nossos filhos terão. O que ocorre é que você precisa se espelhar em alguns exemplos, isso é extremamente motivador. E a internet está cheia desses exemplos. Tem exemplos bons, tem exemplos ruins. Tem exemplos que influenciam negativamente, mas tem exemplos que influenciam muito positivamente. E você precisa pesquisar para seguir esses exemplos. Você precisa escutar as histórias das pessoas ao seu redor. Muitas vezes os grandes exemplos que você pode seguir para a sua vida estão nas pessoas mais humildes, mais simples com quem você convive. Você já parou para se interessar pela história de vida das pessoas? O que elas lutam diariamente? Qual é a grande escalada que essas pessoas fazem para realizar os objetivos de vida delas? Comece a escutar melhor as histórias das pessoas. E não se sinta pequeno achando que você não tem nada para contribuir. A sua história também é útil e importante para alguém, por mais simples que essa história seja. Eu tenho certeza absoluta que tem coisas magníficas na sua história que podem servir de exemplo para as outras pessoas. Se as pessoas, ao invés de invejar ou criticar, procurassem aprender com as pessoas que conseguiram o que elas querem, facilitaria muito, mas muito as próprias vidas. Sabe aquela pessoa que você admira muito? Presta atenção nela, em suas palavras e atitudes. Espelhar-se em alguém que se aprecia é uma excelente medida. Eu mesmo tenho os meus próprios guias na minha vida. Pessoas conhecidas, famosas e desconhecidas. Pessoas que estão na internet, no YouTube, pessoas com quem eu pude conhecer e conversar. Muitas vezes por 2 ou 3 minutos apenas, eu nunca mais vi aquela pessoa. Uma conversa de semáforo, uma conversa com um morador de rua, uma conversa com alguém que tenha algo a acrescentar e que você pode usar como exemplo. O mais importante é assumir de uma vez por todas a grande responsabilidade que só você tem em relação à sua própria vida. Enquanto culpamos pessoas e situações, perdemos tempo e energia para fazer o que é preciso. Quer dar uma guinada na sua vida? Começa agora. Segue esses 7 passos. Assista e vivencie a virada na sua vida, de uma forma que você consiga entender todas as questões que precisam ser trabalhadas por você mesmo, tudo que tem que ser observado e colocar em ação. Somente o movimento atrai respostas positivas na sua vida. Uma pessoa deitada na cama, ela não vai conseguir absolutamente nada porque ela não se movimenta. A não ser que, como Stephen Hawking, como eu já citei como exemplo, ele pule para a cadeira de roda e vá se movimentar. Uma pessoa parada no tempo, uma pessoa que não evolui, uma pessoa que não busca conhecimento, uma pessoa que não se mexe, uma pessoa que tem disponível uma mentoria, mas não assiste, uma pessoa que tem disponível livros que só enfeitam as prateleiras. Essas pessoas, realmente nada vai acontecer na vida. Pô, ainda, mas eu sou uma dessas pessoas. Sim, mas se você está aqui assistindo a esse vídeo, se você está assistindo essa série de aulas, é porque você tem pelo menos a vontade de dar uma guinada na sua vida. E o primeiro passo é esse. Seguir esses 7 passos, para que aí sim a gente possa começar a organizar qual é o seu objetivo, qual é o seu ponto de partida, até chegarmos ao ponto de destino na grande virada da sua vida. Fiquem com Deus
e a gente se vê na próxima aula. Até mais, gente.